Bom dia, estamos de regresso no Ano Novo para mais uma edição da Opinião Livre. Comigo, Ricardo Alves, semanalmente na Rádio Cultura de Ceia. Acompanham-me, como é hábito, João Amaral, Pedro Marques, Manuel Leitão e Mário Branquinho. Há um conjunto de assuntos sobre os quais vamos trocar aqui hoje algumas impressões. Eu começo pela aprovação no final do ano do orçamento da Câmara Municipal, aprovado por maioria. Os documentos têm um valor global de 27 milhões e 788 mil euros. Obtiveram os votos favoráveis da bancada do PS e a abstenção das bancadas do PCP e da coligação PSD, CDS, PP. O orçamento apresenta um decréscimo de 60% em relação a 2011, fruto, em parte, da aprovação por parte do Tribunal de Contas do Plano de Reequilíbrio Financeiro, no valor de 45 milhões de euros. Registre-se na votação a unanimidade das juntas de freguesia, que votaram todas, sem exceção, favoravelmente o documento. Das rúbricas inscritas no orçamento, grande fatia do investimento para o abastecimento de água, ainda também para o saneamento básico, educação, ação social, saúde e habitação e água, saneamento e lixos. Mário Jorge, após uma análise a este documento, e tiveste a oportunidade de o acompanhar em sede da Assembleia Municipal, há aqui um sinal político, pode ser interpretado aqui esta unanimidade das freguesias como um sinal político do equilíbrio do investimento, da repartição do investimento? Eu acho que este orçamento marca o início de uma nova etapa, que tem a ver com esta história do reequilíbrio financeiro, porque antes... Basta dizer que em 2011, portanto, o ano passado, o orçamento era de 69 milhões. Agora o orçamento é de 27 milhões. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, ou melhor, à partida podemos dizer que houve aqui uma diminuição de 60%, mas não houve uma diminuição de 60%, porque antes, nesse tal orçamento de 69 milhões, estavam arrumadas toda a dívida e, portanto, fazia empolar o orçamento. Agora, isso está devidamente arrumado e o orçamento real da Câmara, digamos assim, é pouco mais de 20 milhões de euros. Depois há aqui mais 2 ou 3 ou 4 relativamente ainda à dívida que é preciso pagar, decorrente do reequilíbrio financeiro, e mais algumas verbas com a possibilidade da Câmara poder ir a fundos comunitários. Mas, portanto, isto é, desde logo, o principal motivo para que o orçamento marque uma nova etapa na vida, digamos assim, do município. E isto também fez com que as outras bancadas do PSD, CDS e também do PCP, julgo eu, se tivessem abstido. Votar a favor seria muito forçado, mas, de qualquer maneira, há aqui um sinal político, também dos tempos difíceis, porque julgo que nos tempos que vivemos, quer em termos nacionais, quer em termos locais, não podemos ver estas coisas sempre do lado da politiquice, como se costuma dizer, mas do lado do interesse público, do interesse concelhio, e é de louvar a postura das restantes bancadas relativamente à questão do orçamento. De realçar que se mantém aqui um conjunto de apostas em vários domínios, sendo que a área social é privilegiada. Isso, para mim, é muito importante em períodos difíceis e, portanto, é também um outro sinal que é dado nos documentos que foram aprovados. Muito bem, Manuel Leitão acompanhou também os trabalhos da Assembleia Municipal. Que leituras faz deste documento que vai orientar o investimento público realizado pelo município? Nós vai haver, devido ao empréstimo que foi feito, vai haver uns juros a pagar de... Ainda alguns? 6 milhões, 4 milhões. 4 milhões. Pensamos que nós abstivemos, enfim, damos
o benefício da dúvida e vamos... É quase histórico, não é? Porque a tradição é votar contra. Não. Agora, vamos esperar pela execução do orçamento e então aí é que... Não há grande margem de manobra para fugir. Pois não. Neste momento a situação é... Acho que esta questão é muito pacífica, exatamente. Não há muito para onde fugir. Pedro Marcos, de certa forma o PSD vinha nos últimos anos, era uma crítica corrente da vossa parte relativamente ao facto do orçamento quase sempre ser um documento empunhado, onde a execução não coincidia com a orçamentação. Agora vem ao encontro. Agora vem um pouco ao encontro daquilo que também o PSD vinha defendendo nos últimos anos. Já bom dia e aproveito para desejar a todo o auditório e a todos os ouvintes um bom ano e, portanto, esperando que os festejos tenham sido agradáveis. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, o PSD tomou esta posição com alguma consciência e em conjunto com a variação, no sentido de que realmente é verdade, o orçamento aproxima-se um pouco mais neste momento da realidade e deixámos de entrar em loucuras e deixámos de entrar em situações que sabíamos perfeitamente que não eram execuíveis. Seja como for, pronto. Aliás, isto foi mais que debatido junto da variação, com o Executivo. Penso que aí os seus vereadores estiveram bem. Não me pareceu que teria de haver necessidade de grande intervenção da parte do partido, uma vez que era normal que assim ocorresse e, portanto, enfim, acho que é um esforço que tem que ser visto e tem que ser analisado, tem que ser trabalhado por todos. Portanto, não só o Executivo, mas também todos os outros partidos, temos que nos convencer e mentalizar que este esforço tem que ser repartido por todos e tem que ser assumido por todos. Não é fácil. Para nós era melhor que o orçamento fosse superior e tivéssemos mais espaço de manobra, mas realmente é verdade, analisando a cerca de 4 milhões de euros de juros que vamos ter que pagar, portanto, tem de haver esse travão e esse esforço. E eu penso que, de acordo com aquilo que se falou e que se conversou junto dos vereadores, foi unânime no sentido de também darmos não direi o benefício da dúvida, porque aqui não é uma questão de dar benefício da dúvida, é uma questão de realmente é aquilo com que temos que contar e aquilo com que temos que trabalhar. Muito bem, João Amaral introduz aqui apenas uma nota, um dos assuntos, uma das notas principais que ressaltam à vista deste momento tem a ver com o facto do peso que tem neste momento no orçamento da Câmara a questão da água, do saneamento e dos lixos, que cria sérias dificuldades ao município, porque o município recebe sensivelmente apenas um terço daquilo que efetivamente o serviço custa. É um dado preocupante. Obviamente. Bom, eu também gostava de desejar um bom ano a todos os senenses, em particular e em geral a todos os ouvintes da rádio, com quem colaboramos. E sobre este orçamento, eu gostava de deixar apenas aqui algumas notas, pelo menos duas que julgo serem importantes. Agradava-me... O facto de não conhecer pormenorizadamente o documento. Obviamente li-o com alguma atenção e deu para extrapolar dele o facto de que me agradaria muito mais um orçamento virado para o fomento e a criação de riqueza e apoio à iniciativa do que este orçamento extremamente vocacionado para o social, com poucas preocupações na área da sustentabilidade socioeconómica. Nós não podemos continuar a navegar em águas pouco profundas com um barco tão pesado como aquele que temos, porque o resultado é encalharmos.
Portanto, os orçamentos têm que ter uma base real e avaliar a sustentabilidade da própria comunidade. E a própria comunidade só é sustentável quando há criação de riqueza. Se nós vamos, efetivamente, gastar, e não digo esbanjar, não é isso que está em causa, é gastar os fracos e poucos recursos que temos numa sustentabilidade aparente de bem-estar momentâneo, corremos o risco de um dia destes acordarmos sem esse referencial de sustentabilidade que é a criação de riqueza para podermos manter essa solidariedade, essa atitude social e essa atitude pouco económica, que acaba por ser também pouco social, porque a médio e longo prazo vai roubar qualidade de vida às pessoas pela falta de criação de emprego, pela falta de empresas a criarem-se e pela falta de todo o ciclo social que isso gera em termos de educação, em termos de cultura, em termos de tudo. Significa que a Câmara devia aliar-se mais? O que significa que a Câmara devia ter uma preocupação maior com a sustentabilidade da economia e da reprodução económica e da criação de riqueza. Mas como é que trocas isto por miúdos? Eu troco isto, eu não troco por nada. O que está bem. O dinheiro é pouco. Não nos podemos focar tanto em aspectos sociais. Não é para esbanjar, obviamente. Mas de qualquer forma, certamente não irá ser esbanjado. Aquilo que estás a dizer é uma situação que já vem de há anos a ser o investimento em empresas, etc, etc. É uma situação que já vem de há muitos anos a ser feito. E não vimos produto nenhum disso. Não estou de acordo contigo. É provável. Eu acho que as preocupações sociais e os problemas sociais têm que ser atacados. Não se podem deixar as a minha preocupação no social é garantir que as pessoas tenham forma de realizar os seus sonhos através do trabalho, não através da subsidiação. Portanto, quando pegamos no social, não podemos olhar o social como um resultado momentâneo, mas uma projeção futura do que é a qualidade de vida sustentável, pelo lado da criação de riqueza. E a riqueza cria-se a partir das empresas, a partir do trabalho. Mas as câmaras não são o Ministério da Economia, vamos lá ver. As câmaras têm que refletir a economia, as câmaras têm que refletir... Estes orçamentos camarários, não sei, mas das outras câmaras quase na generalidade, e particularmente no ano como estes, são praticamente para despesas correntes, assumidas. Portanto, porque se formos a ver, para investimentos, para obras, para isto, para aquilo... O orçamento é um conjunto de decisões a posteriori que irão ser colocadas no terreno. O que é que isto quer dizer? É que, como há pouco o Ricardo dizia, as câmaras municipais hoje têm os encargos das águas, dos lixos, dos transportes escolares, disto e daquilo, da manutenção de edifícios, blá, 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 blá. Que tudo isso absorve os tais 20 milhões de euros. E a Câmara já não tem mais margem de manobra, se quiser, para os tais incentivos à sustentabilidade de que tu estás a falar, por isso é que eu estava a dizer, como é que tu trocas isto por miúdos? Eu estou aqui em representação, eu estou aqui... Percebe o que é que eu quero dizer? Perfeitamente. Por isso é que eu estava a dizer que as câmaras não são o Ministério da Economia. Eu estou aqui em representação do CDS, Partido Popular. Nem tem linhas de crédito. Eu estou aqui em representação do CDS, Partido Popular. E estou absolutamente de acordo com a forma como a coligação reagiu perante esta votação. Absteve-se. Sim, não está em causa. Provavelmente ninguém prova que se possa fazer melhor. Isso é importante, esse sinal. Obviamente ninguém prova que se pode fazer pior. Portanto, estamos aqui no copo meio. Para uns é meio cheio, para outros é meio vazio. É o plano. É o plano, aí estou de acordo contigo. Agora, um plano tem que prever e deve prever regras de sustentabilidade para o futuro. E não resolução de problemas no imediato. Porque no imediato, tu tens uma série de soluções a partir da subsidiação que a médio e longo prazo não são viáveis. Sim, mas aqui... Portanto, temos que ser coerentes em relação a duas coisas. Primeiro, garantir o bem-estar e a cidadania dos cidadãos a quem esse trabalho, para quem esse trabalho é dirigido, que é o plano de nós todos. Correto? Está nos livros. Está nos livros. Ele tem que, de alguma forma, ou de todas as formas possíveis e imaginárias, prever a sustentabilidade da própria comunidade. Falaste incentivando da despesa, assim eu falo muito tempo, vocês interrompem-me, a sustentabilidade da recolha do lixo, da distribuição de águas, dos resíduos. Bom, afinal de contas estamos a pagar
por uma série de erros de gestão cometidos no passado. Onde é que está essa empresa Águas de Zezer e Coa que vinha resolver os problemas todos e que levou milhões? Isso aí é um problema do país inteiro. Onde é que está? Que carece. Não é uma questão de ceia. Onde é que está? Essa é uma questão que tem que ser resolvida a nível nacional, que é a questão do tratamento das águas e dos lixos. Percebe? Porque se formos para a rentabilização ou para a sustentabilidade, neste caso do que o João fala, a água, em vez de custar 5, tem que custar 20. Isso é que é sustentabilidade. Para o sistema ser sustentável, seriam aplicar as tarifas que estão projetadas para 2028. Pronto, percebem? Ou seja, é preciso fazer aqui alguma coisa. E isso carece de uma diretiva, por exemplo, que venha do Governo Central, que permita alguma uniformidade nas taxas. Não é? Porque nós temos, por exemplo, este paradoxo que é, em Lisboa, a água pode ser 7 ou 8 vezes mais barata do que em Ceia. Não é, pode, não aqui, é. Pronto, Mais e é barato, aqui, é aqui que estão as nascentes. Mas porquê? Pois, isso ninguém entende. Por causa da tal economia de escala, em que aqui são meia dúzia de consumidores e lá são milhões de consumidores. Agora, tem que haver aqui uma harmonização que permita que o interior do país, mais uma vez, não seja sacrificado por causa da sua pequena escala. Pronto, mas isto são questões políticas que têm que ser também tratadas numa visão de conjunto e não apenas... Mas não me parece que essa história de a Câmara não ser o Ministério da Economia, que seja assim Não é bem assim. Obviamente toda a gente sabe que a Câmara não é o Ministério da Economia. Mas o que é certo é que nós, se analisarmos um pouco melhor o documento, chegamos à conclusão que... E recordo, e lembro-me uma coisa, nós andamos aqui a falar, e já se falou aqui, e fala-se na praça, num dito cujo criação de um centro de negócios, quer dizer, não é? Fala-se aí que se quer criar aqui um centro de negócios. Isto é mais uma tentativa para resolver o problema da situação económica do país. E o empreendedorismo, não é? Absolutamente. Então pronto, então vamos estamos de acordo no sentido que é tal questão do social, e eu concordo perfeitamente, João. A questão do social deve ser feito negócio não é para a Câmara dar dinheiro, quando muito é apoio técnico, logístico, não sei o quê, percebem? Não, tem a ver com, está no orçamento. Apoio logístico. Ninguém sabe para quê, e nem sabemos quem é que vai gerir esse centro. E nem sabemos quem é que vai gerir esse centro de negócios. Quem é que vai para a frente disso. Portanto, se somos alguns convidados, ou se realmente é feito com cabeça tronquinha. Não acredito isso. O centro de negócios é sobretudo destinado à feira semanal. Sim, vamos ver. Não tem esse caráter que... Não é nenhum caça. Criar um centro não é nenhum centro de negócios para gerir uma feira. Não é nada disso. Por amor de Deus, não tem grande cabimento. Ainda não há matéria suficiente para o nosso pronunciar. Não, eu também não vou. Eu só estou a chamar já a atenção o que é que vai ser isso. Sobre isso não temos dados em concreto. Agora é o seguinte, não há nenhuma que tem que haver esforço. Tem que haver um esforço da Câmara, obviamente, no sentido de criar condições, e voltamos ao mesmo, portanto, tem que haver rubricas orçamentais abertas nesse sentido. Tem que criar estímulos, condições para que haja um tal empreendedorismo e que haja a tal criação de riqueza e a tal sustentabilidade. Essa proximidade com os empresários, com os futuros empresários, com os potenciais investidores. Estará salvaguardado no orçamento? Não, obviamente que não. A ação não está no orçamento, a ação está no plano. No orçamento estão os números para os investimentos e para os pagamentos. Mas não pode haver orçamento no sem plano. Há linhas orientadoras. E a Câmara tem uma linha orientadora. A linha orientadora da Câmara é essa. É de incentivo ao desenvolvimento. O incentivo ao desenvolvimento é isso mesmo. É conversar com os parceiros, com o Presidente da Associação de Artesãos, com o Presidente disto, com o Presidente daquilo, com os potenciais investidores, para investirem. Isso é a ação política. Agora, orçamental é aquilo que eu há bocado dizia, é para pagar o deve haver. Se há um plano de atividade, não há margem de manobra, esse plano tem que ter sustentabilidade no orçamento. Não há grande margem de manobra. Já não há grandes dinheiros para grandes obras públicas. Não haver intenções para uma coisa e depois orçamentarmos outra. Então não vale a pena estarmos a fazer isso. Agora é gerir as infraestruturas, as piscinas, os cinemas, as escolas. Infelizmente chegamos a esse ponto. Nós à frente das empresas não podemos pegar no dinheiro e resolver os problemas do imediato com ele todo. Absolutamente. Temos que pensar no futuro da empresa. Sim. Correto? Sim. É disso que eu Mas estou a falar. esta matéria, o Presidente da Câmara é um bom gestor, porque até é um homem de contas, de números. Pode-lhe faltar noutra área, mas nesta área ele até está a arrumar a casa de uma maneira que todos nós sabemos difícil numa circunstância, difícil numa conjuntura extremamente... Estamos todos de acordo. Estamos todos a arrumar. Estamos todos de acordo. Agora, a preocupação ou a falta dela no outro objetivo, a médio e longo prazo,
não aparece tão nítido neste trabalho, neste orçamento, como eu gostaria que aparecesse. O quê? O que é que não aparece nítido? A sustentabilidade do sistema, a criação de novos postos de trabalho, o fomento à criação Mas de empresas. a Câmara não pode fazer isso por decreto. Falo naquele contacto que eu estou a falar. Percebes? Sabes como é que se faz o repovoamento de uma área de caça? Não é atirar para lá com coelhos e com perdizes, é recriar-lhe os habitats. Bem, vamos fazer uma curta pausa. Estamos entendidos sobre esta matéria. Vamos fazer uma curta pausa, 20 minutos já lá vão. Voltamos já de seguida para a segunda parte. Até já. Estamos de regresso para esta segunda parte de mais uma edição da Opinião Livre na Rádio Cultura de Ceia, semanalmente, todos os sábados. Para trás ficaram algumas considerações sobre o orçamento da Câmara para o próximo ano, ainda que gerais, do nosso painel. Vamos agora ao encontro rápido, também uma passagem aqui pelos últimos trabalhos da Assembleia Municipal, nomeadamente pelo facto de ter sido votada uma moção por unanimidade em torno da redução, ou do mapa administrativo proposto e consagrado no Livro Verde, que prevê a agregação ou a extinção de algumas freguesias do nosso concelho. Não conseguimos aqui essa unanimidade, já debatemos o tema, mas Pedro Marques, a Assembleia, aprova este documento. E é da sua responsabilidade, se aprovou, da sua responsabilidade, cada um assume os seus atos. É assim, não foi matéria que fosse a discussão política neste momento e não houve aqui uma orientação partidária em relação à Assembleia Municipal. Penso que essa questão, e ao contrário daquilo que há bocado em off-record, o Mário Jorge estava a dizer que eu estava a mudar de opinião, nunca mudei de opinião e nem mudo de opinião porque uma razão muito simples, isto vai avante. Portanto, agora continuas a ser a favor da agregação das freguesias do Conselho de Ceia. Situações têm que ser analisadas, pontualmente acerca da sua manutenção ou não. Até porque não votarias esta moção? Não, eventualmente poderia-me abster. Agora, até pegando na Junta Freguesia de Ceia, portanto, a gente olhando, analisando como a Junta Freguesia de Ceia é gerida, quer dizer, fazemos realmente ideia do que é por esse país fora. Algumas, não quer dizer que sejam todas, mas a maneira como as coisas são geridas. Portanto, não tenho a menor dúvida que vai ter que haver aqui algum controle. É muito importante. É tão importante como é outros também. É curiosa as duas posições do PSD, uma na Assembleia e outra não tem que ter uma posição só. Isto é uma questão, isto é a mesma coisa que analisámos a questão da lei do aborto. A questão, desculpe, mas é a mesma coisa. Sim ou não, vamos ou não. Portanto, isso é da consciência de cada um. É natural, Mário Jorge, eu já te disse outro dia, o Partido Socialista, se hoje fosse governo, estava a trazer este documento ou outro com o mesmo objetivo. Não era com estes critérios. Bom, então vamos discutir agora os critérios, ou vamos discutir se é ou não é. Discutirmos agora esse cenário, porque não, esse cenário, mas é muito importante que os ouvintes percebam e não esqueçam do passado, que foi este acordo a qual nós estamos obrigados a reduzir e a fazer uma reforma da administração territorial, foi aprovado e assinado por vocês. Vocês também têm que assumir a vossa responsabilidade. Então pronto, ficamos por aqui. O meu comentário demora 30 segundos e pesa o facto do grande respeito que tenho pela instituição Assembleia Municipal. Apraz-me dizer unicamente, foi uma operação de charme, foi esticar o ombro para as lágrimas. É uma ação sem qualquer tipo de ineficácia, é uma ação onde todos querem ficar bem na fotografia. O facto é que viraram a cara para o lado aos reais problemas e à questão que está em cima da mesa. Ficamos também com a posição do CDS relativamente a esta matéria, que nos surpreende porque não é, na minha opinião, uma posição que vá ao encontro da defesa dos interesses das freguesias do Conselho de Ceia numa altura difícil em que é preciso estar do lado das freguesias, que numa altura difícil em que precisam que os políticos, sejam eles do Partido Socialista, do PSD ou do CDS,
estejam do lado. Porque é nas horas difíceis que nós temos que ver as posições que tomamos. O Partido Socialista tem poder neste Conselho desde o pós-25 de Abril, e teve uma interrupção de 4 anos, e vê lá o que o Partido Socialista, nesse aspecto, também fez e ajudou a afirmação disto. Se formos às nossas freguesias dizer isto que vocês acabam de dizer, mas isso é fácil para ti, não é grave. E eu não estou contra o desenvolvimento, nem as mudanças. As mudanças são importantes. Não, estás contra, tu queres que as coisas se mantenham. Mas vocês querem encerrar freguesias. Porque não vamos encerrar. Ninguém está a falar em encerrar. Mário Jorge, já falámos disto outra vez. Relativamente a uma decisão unânime da Assembleia Municipal. Vocês estão a pegar em ordem na mesa, que é uma coisa que não tem cabimento. Eu disse que é uma operação de charme, perfeitamente ineficaz. Nós temos que aprender a distinguir. Nós temos que aprender a distinguir o que tem que ser e o que deve ser. Claro. Enquanto nós andarmos a falar naquilo que gostamos de ser, em vez de falarmos naquilo que temos que ser e que devemos ser e que devemos assumir, nós vamos continuar sempre na mesma política perfeitamente ineficaz e incapaz de resolver os problemas das pessoas. Muito bem. Manuel, falta ver, Manuel, então, a nossa posição já manifestámos quando foi da discussão. Nós achamos que é extremamente importante para as populações o manter as juntas de freguesia como estão. Já afastaram, já foram os postos médicos, as escolas, os CTT, já foi tudo, e agora até querem tirar as juntas de freguesia, quando a junta de freguesia é quem resolve muitos problemas da população. E penso que isto nem é uma questão economicista, é uma questão de aniquilar e de liquidar o poder. Em vez de resolver problemas, cria poder local. Está expressa a vossa opinião, vamos esperar para ver o que é que vai dar. Eu gostaria de pegar noutro tema. Gostaria de pegar noutro tema, porque senão um programa não nos chega, temos que avançar. Há aqui duas questões que são incontornáveis, de resto já foram levemente abordadas pelo Pedro Marques na última edição do programa. Depois não houve tempo para falarmos sobre o assunto, mas parecem haver alguns dados relativamente à Junta de Freguesia de Ceia que podem indiciar aqui alguns sinais de preocupação. O facto de ter sido apresentada uma moção de censura, pelo que se sabe, ter sido aprovada uma moção de censura, e pelo facto do orçamento ter sido chumbado. Isto é o que se conhece neste momento, não se conhecem grandes contornos relativamente à questão. Porventura o Pedro estará mais informado. Mas, Pedro Marques, o que é que está em cima da mesa? Queres uma fonte privilegiada? Eu acho uma piada. O Partido Socialista de Ceia está tão preocupado com a extinção, com a junção, com o desaparecimento, com todas as juntas de freguesia, e não ter tido uma única tomada de posição até hoje acerca da maior freguesia do Conselho. E da maneira como a freguesia está a ser gerida, e como foi gerida, e como é gerida. Portanto, como é que é possível que o Partido... Eu estou a falar. Meu amigo, não vai perguntar ao seu Presidente da Junta, que é do seu partido, e pergunta-lhe como é que ele está a gerir a Junta. Não, tu é que devias estar atento. E não estás atento. Não sei o que se passa, estou-te a perguntar. Por isso é que eu estava a dizer há bocado. Eu não quero falar alto, quero falar com calma. Mas o que eu estava a dizer há bocado é que vocês estão a fazer, e o Mário Jorge, o João Manuel muito bem disse, isto é uma operação de charme. Não, deixamos estar tudo como está, que isso é o que vocês querem. Porque é ótimo para vocês. Porque é ótimo que não se mexam nas coisas quando elas estão a funcionar mal. Sim, então, e portanto temos que dizer que as coisas não funcionam mal. A Junta de Freguesia de Ceia não funciona, mas não funciona há muito tempo. E porquê é que não funciona? Porque a Junta de Freguesia de Ceia sempre o Partido Socialista em Ceia, sempre teve maiorias, mas maiorias largas, maiorias. Sim. E pela primeira vez foi obrigado a ter um parceiro político, que neste caso é a CDU, e perdeu a maioria, e tem uma oposição que trabalha, e tem uma oposição que faz os trabalhos de casa. E, portanto, temos detectado, ao longo desses 2 anos e tal, deixa-me falar, já quer saber? Sim. Falar, ao longo desses 2 anos e tal, irregularidades que íamos apontando. Agora, irregularidades, tudo bem. Agora, quando entramos ao ponto da ilegalidade, é que é muito mal.
Isso é que é falar concretamente de isso é que é grave. Então há ilegalidades e eu penso que irregularidades. era ótimo, eu não queria estar agora aqui a trazer para aqui as questões da Assembleia de Freguesia, seja como for, só uma questão muito simples. Como é que é possível que um executivo da freguesia que sofre com uma moção de censura que é aprovada e os membros da Assembleia de Freguesia do Partido Socialista abstiveram-se? Portanto, deram praticamente um sim à moção de censura. Vem o orçamento que notou-se perfeitamente que nem sequer olharam para a estrutura do orçamento. Aliás, olharam para a estrutura, mas não tiveram cuidado de fazer as contas. O orçamento é reprovado. Mas porquê? Politicamente ou por algum erro técnico? Não, foi reprovado. Não, para já tinha que ser politicamente. E depois por questões técnicas. Por questões técnicas. E o orçamento é reprovado. E quer dizer, e não se vê o Partido Socialista de Ceia a tomar uma posição acerca disto. Qual é a posição que o Partido Socialista tem? Tu é que sabes, tu é que és o líder do Partido Socialista, ou tu é que estás aqui a representar o Partido Socialista, não sou eu que vou dizer. Vocês é que já deviam ter tomado uma atitude face a questões que se estão a passar há anos seguidos. Desta vez foi detectado. Não, então, esta aparente crise... Foi detectado. Foi detectado graças à posição que a CDU tomou. Com certeza, porque a CDU também lá está admito. Exatamente. Se a CDU não toma essa posição, também ficava corresponsável com essa situação. Bem, Manuel, então, um breve comentário. Esta aparente crise, que nós não sabemos muito, é contornável? Eu acho que não. Aliás, nós votámos favoravelmente a moção de censura, porque achamos que já atingiu limites que não são toleráveis, não é? E nós já tivemos problemas na junta de Torreselo também, e denunciámos, e deu no que deu, e na junta de freguesia de Ceia, não é por ser Ceia ou por lá estar A, B ou C, para nós é trabalho, honestidade e competência. É o lema do PCP. É o lema do PCP. E vocês podem achar que é retrógrado, etc., como ele há bocado estava a comentar, que é a paleada habitual e tal. Mas é o que vale. E é o que vale para nós. De maneira que... Isso não será uma questão de convivência, de coligação entre o PCP e o PS na junta de freguesia de Ceia? Não sei, eu não conheço em detalhe, confesso que não conheço em detalhe. De qualquer maneira, pode transparecer alguma dificuldade, porque nós também temos que saber que a junta de freguesia de Ceia teve alterações, o facto de ter acontecido o que aconteceu. Já antes acontecia. Antes também acontecia. E pode ter a ver aqui alguma dificuldade na coligação, como há às vezes nas coligações que governam. Não sei, estou a falar de uma questão... Por exemplo, chegámos ao ponto de não haver uma ata assinada, não haver Agora, não haver minutos de atas. Chegamos ao ponto em que o orçamento é aprovado com total irregularidades, tem que ser... Da tesoureira do Executivo da Junta de Freguesia, que nem sequer consta a assinatura dela. Chegamos ao ponto de enfim, contas que se abrem ou não foi tida nem achada. Quer dizer, todas essas coisas são questões que nós não sabíamos também. E que, ainda bem que isto deu. Eu julgo que isso é tudo novo, pelo menos para mim. Não, é natural que haja novidades nos próximos dias. Tem que haver novidades. Porque eu também não sou a favor de qualquer governação a bel prazer de qualquer indivíduo. Portanto, há que tomar medidas, e se as há que tomar, e se há irregularidades, e se há ilegalidades, como tu dizes, é óbvio que elas têm que ser apuradas e a responsabilidade tem que ser também apurada. Mas agora, só para ficarmos um bocado clarificados, há aqui a questão das despesas, que aparece aqui com as despesas mesmo da Assembleia, que aparece uma verba de 850 euros. Que depois, feito o somatório, não bate certo. Não bate voto com o predicado. Entretanto, há aqui também uma outra situação. O Orçamento do Estado enganaram-se lá também nos milhões. Com certeza absoluta. Mas pronto, nós estamos aqui para analisar isto. Nós analisamos isto. Aqui, nas receitas correntes, em relação ao orçamento de 2012, isto dá uma receita de 121.099 euros. E há aqui uma questão que é o limite dos encargos com o pessoal fora do quadro. E há aqui uma ilegalidade. E essa legalidade tem a ver com as percentagens. Portanto, isso segundo o que diz o artigo 2 do Decreto-Lei de 116 de 84, a redação é assim:
é a remuneração de certos e permanentes. Ou seja, as despesas efetuadas com o quadro pessoal não poderão exceder 60% das receitas correntes do ano económico anterior ao respectivo exercício. Ora, isso. As despesas que o pessoal pague pela rúbrica pessoal em qualquer outra situação não podem ultrapassar 25% do limite sem casos feitos. Feitas as contas, há um diferencial de 13.221,52 euros. Isso vai ser corrigido e vocês vão reunir proximamente. Não sei. Vamos aguardar por cenas dos próximos capítulos, buscar mais informação, mas eu quero, sobre esta matéria, ainda conhecer a opinião de João Amaral, 1 minuto e meio, para passarmos a um outro tema. Eu julgo que não vou demorar sequer o meu minuto, porque, bom, apraz-me o comentário que a democracia, por vezes, esconde estas coisas. Não conheço a questão em particular, como tal não me posso pronunciar com os dados que tem o Pedro Marques, obviamente, mas a democracia tem destes problemas, mas também tem as soluções. Portanto, no quadro das competências dos membros eleitos, dentro da própria freguesia, e sob o direito que lhe assiste da democracia representativa, porque estão lá em representação das pessoas que os elegeram, há quadros de soluções para estas questões que têm que ser resolvidas internamente. Portanto, a democracia, apesar de esconder por vezes estas questões, ela própria encerra em si, na forma de funcionamento, as soluções. Portanto, as questões estão lá dentro, têm que ser encontradas lá dentro as soluções, à luz da própria legalidade e da constituição da própria Junta. Portanto, julgo que nós estamos aqui a tentar fazer um desafio, quando afinal já toda a gente sabe como se ganha, como se perde, só não sabemos é quem ganha e quem perde. Claro. Porque a questão é pegar na lei e pô-la em cima da mesa. Exatamente. E saber quem é cumpre e quem não é. E também não tenho pejo nenhum em dizer, se o Presidente da Junta de Ceia não gosta da pessoa da CDU, como se costuma dizer, tem que aceitar, porque esse é um entendimento que decorre de uma coligação e, portanto, se o problema é esse, é uma questão social, a socialização já é uma questão política. Não me parece que a questão se resolva pelo gosto que as pessoas têm ou não têm. Isso é um problema. O que está aqui em causa é a legalidade das práticas e isso é que tem que ser avaliado. E que as pessoas que ela está dentro. Vamos aguardar, os órgãos funcionarão em conformidade, como se costuma dizer. Bem, ainda quero abordar aqui uma temática, temos 5 minutos, o tempo passa efetivamente a correr. A saúde volta a estar na ordem do dia e o tema foi inclusive objeto de algumas abordagens na última Assembleia Municipal, particularmente um facto que terá gerado algum mal-estar, o registro neste período de uma visita ao hospital por parte da nova administração da ULS da Guarda, esta deslocação de Ana Manso, primeiramente pela indelicadeza de não ter prestado no plano institucional informação desse facto ao Presidente da Câmara, depois porque os enfermeiros contratados terão sido informados da não renovação dos seus contratos. Mário Jorge, começou mal esta nova administração? Eu acho que sim, porque eu acho que uma visita desta natureza, o mínimo que se pedia era que o Presidente da Câmara fosse informado dessa visita. É que isto faz-me lembrar aqui há uns anos, quando foi da tomada de posse de um diretor do CAS, foi convidado todo o Estado-Maior do PSD e o Presidente da Câmara, na altura, não foi convidado. Agora repete-se, mal o PSD toma posse de um cargo da administração, chama alguns militantes do PSD e não chama ou não dá conta ao Presidente da Câmara. Isso é mau, é um mau sintoma, não fica bem, mas é apenas isso. Muito bem. João Mário. Nós podemos adjetivar com aquilo que quisermos a postura da doutora Ana Manso na visita que fez ao Hospital de Ceia. Mas eu julgo que isso não é nada que nos possa vir a surpreender, até porque o que nos podia surpreender era a ausência de um representante do Hospital de Ceia na própria estrutura que tem a seu cargo a organização da saúde no nosso território. E repito aquilo com que comecei. Podemos adjetivar da forma que quisermos, não é uma postura muito ortodoxa, não deve repetir-se em circunstância alguma, porque quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, acima destas questões da política está a sobriedade do cargo e a dignidade da pessoa. Portanto,
estas coisas para mim poderão ter o número de adjetivos que quiserem, eu não ponho nenhum, porque cada um pensará para si a qualidade do ato. Pedro Marcos. Enfim, eu faço um pouco minhas as vossas palavras, não é? Que não foi da melhor forma que a doutora Ana Manso, ao deslocar-se a Ceia, o fez sem ter, pelo menos, o cuidado de informar, já me digo convidar, mas pelo menos informar o Presidente da Câmara que viria cá. Quero, no entanto, entretanto, esclarecer, claramente, mas esclarecer que o PSD não foi formalmente informado de que a senhora vinha cá à Ceia. Portanto, o PSD não foi formalmente, não houve convite, não houve... É possível... Informal. É possível... Não, informal nem informal. Eu quero dizer que eu soube que a senhora vinha cá por um SMS da minha vice-presidente. Informalmente, soubeste. Não, mas eu não estive lá porque não podia estar a trabalhar. Não, Marcos, desculpa. Mas se não estivesse a trabalhar, estavas lá, Pedro. Não estava. Até não estava. Não estava, porque também poderia estar, poderia não estar, mas enfim, isso são menos. Epá, por favor, isso são menos. Vamos agora pegar nessas. Aliás, eu tenho pena de não estar aí na Assembleia Municipal. Porque as coisas também são assim. Há pormenores, acho que há assuntos mais importantes a tratar da nossa terra, do nosso concelho, como vocês estão sempre... Isto são maus pronúncios. É tão mau pronúncio que eu, como cidadão, nunca fui convidado, como cidadão ou como dirigente político, ou dirigente associativo, nunca fui convidado pela anterior administração para ir aqui ao além. Portanto, nem sequer para ir visitar as instalações. Mas tu não és o Presidente da Câmara. Com certeza absoluta. Mas quem fala o Presidente da Câmara, fala noutras instituições. E essa história do CAS, não me recordo, sinceramente. Não me recordo. Porque se calhar deve ter sido quando Vamos o regressar ao passado. Foi tomar posse também como diretor, não foi? Pois é. Estavas a falar na altura em que o Ambrósio foi tomar posse como diretor do CAS. Não. Então pronto, vamos ficar por Vamos concluir, Manuel. Se eles dizem para um lado, eles vão para o outro. Temos um minuto, vamos concluir. Não, eu penso que a senhora não esteve bem. Ou ela não, foi delicada. Então está. Há relações institucionais, era de bom grado o Sr. Presidente, pelo menos, ter sido convidado. Foi um erro e depois penso que foi de muito mau gosto a senhora cá ter vindo e ter despedido, julgo que 13 funcionários, alguns com uma dezena de anos de trabalho no hospital. Foi uma rica prenda de Natal e de Ano Novo que ela trouxe aos trabalhadores. Mas isso foi com muitos, infelizmente, ao nível dos... São mais uns que vão ser contemplados com olha, ao nível dos oportunidades foram 200 e tal. A parte social da Câmara. Exatamente. Vamos ter que terminar. Ficamos por aqui nesta primeira edição da Opinião Livre. Foi um prazer estar convosco. Voltamos na próxima semana. Um bom resto de fim de semana.